Continuando a nossa leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Acolha. Se você não souber o que fazer, lembre-se de aceitar a veracidade da lembrança do seu filho. Faça-o saber que você acredita nele e no que ele está dizendo é importante para você. Esse ponto é crucial. Com suas perguntas e comentários, num tom de voz amoroso, você demonstrará que está realmente interessado em tudo o que ele disser. Acolhendo seu filho, estará lhe garantindo que ele pode expressar com segurança o que lhe vier à mente, que não será ridicularizado nem está fazendo nada errado. Faça perguntas para mantê-lo falando sobre a sua lembrança. Nos primeiros momentos dessa experiência, sua meta é apenas manter falando, a fim de que lhe dê informações suficientes para entender o significado da lembrança. As perguntas mais simples a serem feitas são o que os conselheiros e terapeutas chamam de reafirmação. Basta repetir as palavras ditas pela criança, num tom de interrogação. Se ela disser, quando eu tive outra mãe, você perguntará, você teve outra mãe? Se disser, os bandidos tiraram em mim e eu morri debaixo d'água, você responderá perguntando, morreu debaixo d'água? Os bandidos atiraram em você? As reafirmações acolhem a lembrança porque indicam que você está seguindo o relato e quer saber mais. É uma técnica poderosa para manter o fluxo da lembrança aberto. Também é permitido sondar e fazer perguntas para verificar se trata realmente de uma lembrança de vida passada. É válido perguntar se a criança viu aquilo na TV, se ouviu na escola ou se um irmão mais velho lhe contou. Mas enquanto sonda, não critique, nem expresse dúvida na forma alguma. Cuidado ao fazer perguntas, use um tom de voz carinhoso, gênero, conte-me tudo. E não é um tom acusatório do tipo, onde foi que você ouviu essa tolice? Não insinuem de forma alguma que pensa que ela pode estar errada, louca ou mentindo. Enquanto faz perguntas, evite julgar se trata ou não de uma lembrança de vida passada verdadeira. Pode não ser. Admita, por enquanto, que se trata de uma lembrança verdadeira, para não ficar distraído por essa dúvida. Enquanto a situação perdurar, não interessa saber onde a criança arranjou aquelas ideias e imagens. Depois, quando tudo tiver voltado ao normal, você poderá avaliar melhor. Mas agora não. Enquanto estiver acontecendo, abra-se completamente à realidade da experiência do seu filho. Deixe o julgamento para depois. Fique com a lembrança. Se a sua fé não admite a reencarnação, ou se temer que ninguém vá acreditar no que está ouvindo, não pense nisso agora. Terá muito tempo, depois que esse momento passar, para refletir sobre sua opinião. Acolher como verdadeiras as palavras do seu filho terão um efeito muito positivo para o seu relacionamento com ele, a longo prazo. Porque quando as crianças falam de uma lembrança de vida passada, estão expondo a sua parte mais íntima, algo muito delicado e verdadeiro. Reconhecendo suas lembranças, nós as estaremos aceitando profundamente. Seu reconhecimento manterá os produtos finais de comunicação abertos entre você e seu filho em dias futuros. É através desses canais que o entendimento e a cura naturalmente acontecem. Não reconhecer ou negar as lembranças dos nossos filhos produz um efeito igualmente profundo, mas extremamente nocivo. Se negarmos as lembranças dos nossos filhos ou os ridicularizarmos pelo que disseram, nós os confundiremos. É o mesmo que dar-lhes um tapa na cara por dizerem a verdade. Podem entender e devem duvidar do que estão vivenciando e fechar essa parte profunda de si mesmos, de modo a nunca mais serem julgados ou servirem de objeto de riso. A partir desse acontecimento, as crianças duvidarão de todas as suas experiências mais intensas ou espirituais. Poderão levar anos para redescobrir e confiar na verdade que estava tão evidente em seus inocentes corações. Nós também perdemos, fechamos aquela parte tão profunda do seu ser para nós. Ficamos privados de uma conexão espiritual muito significativa com nossos filhos, uma dádiva que não tem preço. Continue acolhendo e aceitando seu filho e suas lembranças durante toda a experiência, quaisquer que sejam as outras medidas que você tome. Distinga.
Sua meta é entender o que o seu filho tenta lhe dizer. Você tem 2 objetivos: discernir fatos e sentimentos da história da vida passada e identificar os temas implícitos nesses fatos. Quando já tiver uma ideia do significado da lembrança de vida passada e souber que emoção ou questão não resolvida a fizeram vir à tona, estará preparando para reagir adequadamente, a atender às necessidades da criança com a sua compreensão. Ouça cuidadosamente com a mente, cabeça aberta, o que a criança estiver dizendo. Faça perguntas para mantê-la falando sobre a experiência. Observe suas expressões faciais, a linguagem corporal, os gestos. Use intuição também. Preste atenção ao que sente em relação ao que a criança conta, as ideias que surgem na sua mente enquanto ouve e observa. Mais importante que qualquer técnica, deixe a criança assumir a direção. Isso é da maior importância. Você quer conhecer a experiência dela, do extraordinário ponto de vista dela. Não coloque ideias na cabeça dela, nem suponha que sabe onde ela vai chegar com a lembrança. Deixe que ela fale. Se estiver falando livremente, não a interrompa com perguntas demais. Mantenha-a no ritmo da conversa dela. Se a história romper de uma só vez, basta ficar atento e ouvir. Frases simples de apreciação e encorajamento, como entendo, ou que interessante, ou uma reafirmação ocasional. São o que basta para manter a criança falando, manter o contato visual, dar um meneio de cabeça ou um rum-rum ocasional, também bastam. Contudo, se a criança hesitar ou se tiver dificuldade para estabelecer a lembrança, seja paciente, espere, respire fundo. Então faça uma pergunta aberta, como: então, o que foi que aconteceu? O que está vendo agora? Fale mais sobre isso. Perguntas abertas são aquelas que não podem ser respondidas com um sim ou não, ou uma resposta rápida. São valiosas para manter a informação fluindo, sem interferências nem consequências. Perguntas abertas permitem que o seu filho vá ao ponto desejado na história. Perguntas específicas, aquelas que podem ser respondidas com um sim ou não, ou com uma resposta curta, são úteis para elucidar detalhes específicos. Perguntas como: você tinha irmãos ou irmãs? Ou que idade tinha quando morreu? Ou se estava de maiô? Ajudarão a completar o quadro do que aconteceu. Se a criança hesitar ou embatucar, a pergunta específica ajudará a tornar a imagem mental mais nítida, ao concentrar a atenção num detalhe particular. Geralmente, as perguntas abertas são úteis para se obter o máximo de informação. Por exemplo, ao invés de perguntar: você está triste? Que é uma pergunta específica, pergunta: como está se sentindo? É uma pergunta aberta. Ficará surpreso ao ouvir que, ao invés de triste ou não, ela está furiosa, amedrontada, orgulhosa ou com ciúmes. A pergunta pode provocar uma longa e detalhada descrição dos sentimentos da criança e ramificar para novas partes da história. Tratando-se de crianças muito pequenas, de vocabulário muito limitado, talvez o ideal seja oferecer algumas opções de resposta. Você ficou doente? Melhorou ou morreu? Evite perguntar por quê. Esse tipo de pergunta força a criança a tatear em busca de uma explicação ou interpretação. Pode interromper o fluxo da lembrança ao exigir um pensamento racional, levando ao término abrupto do diálogo. Lembre que a sua meta suprema é manter a criança envolvida na lembrança e falando. Mantenha um ritmo que ela definir. Faça perguntas para o fluxo do relato. Não pare. À medida que a história se for desenrolando, você passará a fazer perguntas abertas e ampliar a descrição, seguidas de questões específicas para enfocar e estabelecer alguns pontos. Iguale seu tom de voz ao da criança. Se ela descrever outra vida ou mesmo sua morte entusiasticamente, fale com entusiasmo igual. Se estiver triste, responda em tom de voz sério e preocupado. Seu interesse verdadeiro no que ela está contando a encorajará a ir mais fundo na lembrança, a ver mais claramente e persistir na história. As técnicas são apenas sugestões. Não se preocupe em errar.
Quando uma criança está ocupada com uma lembrança de vida passada, ela se agarra tenazmente à veracidade da sua visão e não é fácil influenciá-la. Portanto, não se irrite, nem hesite com medo de fazer a pergunta errada. Para o seu filho, a sua presença carinhosa é muito mais importante neste momento. A chave de tudo é a sua aceitação incondicional de que ele está vivendo neste momento. Sua habilidade no questionamento é apenas uma ferramenta útil. É aceitar, meus amigos, que somos seres imortais. Esse é o ponto. Por enquanto, ficamos por aqui. Aguardo vocês em breve. Até!